Estamos ao vivo. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Já estou aqui na minha casa, no meu ambiente preferido aqui de fazer lives, que é o meu escritório. Gosto muito dessa parte da minha casa. Era um sonho que eu tinha, né? E o fato de poder fazer isso por aqui me alegra muito. Quando eu era mais nova, quando morava na casa dos meus pais, né? Era eu e mais dois irmãos. E lá a casa era muito pequena, assim, para todo mundo. Era pouco espaço, né, para todo mundo. E eu sempre gostei muito de estudar, muito de ler, de poder fazer as atividades de casa, ou melhor, da escola, e aí eu ficava procurando um canto, né, na mesa, no chão, no terraço, em qualquer lugar lá, porque não tinha de fato um espaço onde eu pudesse colocar os meus livros, onde eu pudesse me sentar para estudar. Então, é muito realizador, né, ter isso dentro aqui da minha casa hoje, né? Estamos aqui na série de Provérbios, já estamos quase finalizando. Hoje nós vamos falar de Provérbios, capítulo 29, versículo 2 e versículo 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política. Quero conversar com você sobre uma nova mentalidade que está vindo para mim, né? Um novo entendimento a respeito desse assunto, e eu quero compartilhar com você para que você também possa pensar sobre isso e quem sabe aí aplicar na sua vida também. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos nessa série de lives aqui. Hoje é o dia 129. Caracas, quanto já andamos, né? Todos os dias, independente do local, independente do que esteja acontecendo, independente do dia, se é sábado, domingo, feriado, todos os dias nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E vamos assim até o final do ano, sim, assim Ele permitir. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos todos pra cima. Que essa semana aqui realmente seja uma semana diferenciada, uma semana maravilhosa, e vamos assim todo mundo subindo, porque foguete não tem ré. Você é um foguete? Eu me considero uma, né? Porque vai subindo, 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 subindo. Quando dá uma largada, fica lá em cima. Então, para quem quer crescer na vida, para quem quer se tornar uma pessoa realizadora, precisa ter essa mentalidade de foguete, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. E vamos lá. Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando o justo se multiplica, Bom dia, bom dia. Quando o justo se multiplica, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. Versículo 4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Bom, Salomão, como sempre, né, muito sábio, trazendo sempre versículos assim que mudam e transformam a nossa vida e a nossa mentalidade. E nós estamos passando por um momento assim de mudanças aqui no nosso país, onde depois de tantos anos, né, aprisionados aí no governo do PT, houve uma libertação da nação, né, quando o Jair Messias Bolsonaro assumiu ali a presidência. Houve uma libertação no sentido de que, sabe, o povo estava realmente padecendo, estava precisando de ajuda, estava precisando de uma pessoa que realmente viesse e transformasse, assim, de alguma forma a nossa nação, o nosso país. E quando eu olho hoje, né, depois desses faz quase 4 anos, né, que ele assumiu, hoje, quando eu olho para ele, eu vejo uma pessoa bem parecida com Saul. Não sei se você conhece a história de Saul, mas no começo, quando Saul foi escolhido ali para ser rei de Israel, ele tinha um coração muito bom, muito bondoso, e ele era totalmente diferente das outras pessoas. Ele era da menor tribo, né, da tribo de Benjamim, e ele se questionou muito: nossa, o que foi que Deus viu em mim, que eu sou da menor tribo e sou da menor família da minha tribo? Então ele era uma pessoa assim um pouco rejeitada pela sociedade, mas era uma pessoa bem vista por Deus, porque ele tinha um coração bondoso, tinha algo diferente nele. Então foi por isso que o Senhor o escolheu para se tornar rei de Israel.
E a promessa em cima da vida dele era que ele fosse rei de rei, e toda a descendência dele também fosse rei ali para governar Israel. Essa foi a promessa que ele recebeu. Só que o tempo foi passando e algumas coisas foram acontecendo e encheram o coração dele de orgulho, né? O coração dele de sentimentos, onde ele pensou, chegou momentos em que ele pensou que aquele governo todo dependia somente dele, que ele era responsável por fazer aquele povo crescer, que ele era responsável por fazer aquele povo se multiplicar e que todo o poder, toda a autoridade era somente dele e não do próprio Deus, né, que colocou ele ali. Chegou um momento na vida de na vida de Saul, que ele duvidou até mesmo de si da sua capacidade de poder governar o povo. Então, ele começou a tomar algumas atitudes em que ele se tornou uma pessoa ímpia, né? Uma pessoa desonesta, onde ele fez com que as pessoas que estavam ali, o povo, adorassem a ele também, construiu uma estátua para ele, fez com que as pessoas adorassem ali a ele. Teve um momento em que ele foi para uma guerra e, ao invés de matar todo mundo, ele trouxe algumas pessoas, trouxe alguns bens, disse que para sacrificar para Deus, mas não é isso que Deus pedia. Deus pede obediência e não necessariamente sacrifício. E por conta desses comportamentos imprudentes diante do povo, ele perdeu a promessa que ele tinha. Ele perdeu aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Então, às vezes a gente pensa assim: eu fui escolhido por Deus, eu tenho uma promessa na minha vida, então isso vai se cumprir independente do que aconteça, independente do que eu faça, independente da maneira como eu ajo. Deus é fiel para cumprir realmente tudo aquilo que Ele promete, mas se nós não andarmos em obediência a Ele, bom dia, querida, se nós não andarmos seguindo os seus mandamentos, seguindo aquilo que Ele nos manda fazer, nós perdemos aquilo dali. Não tem como. O povo de Israel, aquele povo que saiu do Egito, eles ficaram ali 40 anos ali no deserto e eles perderam a oportunidade de ser cumprida a promessa que Deus tinha feito lá para Abraão. Então é tudo uma questão de obediência, e essa relação entre governo é questão de obediência também. Eu sinceramente não gosto tanto assim de política, não gostava tanto assim, só que eu decidi que eu ia começar a me posicionar em relação a isso, porque está surgindo assim um novo candidato, uma pessoa que eu acredito muito no coração dele, e o coração dele é conectado com o meu, e eu tenho certeza que é alguém escolhido por Deus, e que se for da vontade de Deus, isso vai se cumprir na vida dele. E muita gente realmente que tem esse negócio de direita, de esquerda, e fica uma briga política muito grande. E quando eu tive esse entendimento, já tem umas 2 semanas, que quando eu olho para ele, quando eu olho pro Bolsonaro, né, eu lembro disso, eu lembro desse momento que Saul viveu, sabe? Não que o Bolsonaro ele tenha sido idolatrado, ou tenha cometido o mesmo pecado que Saul cometeu, não é isso. Mas ele acabou, de certa forma, tendo atitudes imprudentes que perdeu a promessa que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Porque ele sim tinha promessas, eu ouvi muito isso, de que ele iria governar mais sobre o país, que ele iria, transformar as nações, que ele iria fazer algumas coisas. Só que por agir de maneira imprudente, ele acabou perdendo isso. E eu acredito nisso. E é por isso que eu estou aqui hoje falando sobre esse momento, sobre isso que aconteceu, né? Sobre essa mudança de governo que está acontecendo, que vai acontecer no nosso país. Mas a mudança só acontece quando cada um de nós, quando cada família de fato muda. Quando nós entendemos que todos nós, cada família é um governante, cada família é um reinante, ou seja, é alguém que recebeu uma promessa de Deus. Todos nós recebemos essa promessa de que a terra é o nosso reino, né? Que nós estamos aqui para governar sobre todas as coisas. No momento da criação, quando o Senhor fez o homem, a imagem e semelhança dele, ele já tinha feito todas as coisas na terra. Tinha feito o céu, tinha feito o mar, tinha feito os animais, tinha feito tudo. E por fim, ele deixou para criar o homem. E ele disse: olha, toda a autoridade é para você. Você tem governo e domínio sobre todas as coisas na terra. Então nós recebemos essa autoridade. E aí quando
Adão pecou, meio que nós perdemos tudo isso. Só que o Senhor Jesus, ele veio na terra para nos salvar e ele deu toda a autoridade nas nossas mãos. Ele fala isso, né, na palavra dele. Ele recebeu toda a autoridade e ele colocou de volta nas nossas mãos. Então nós temos que exercer esse governo sobre a terra. Nós temos que exercer esse domínio realmente, né? Só que às vezes a gente fica muito preocupado, sabe, com o nosso coração magoadinho. E em relação à política também, eu já falei muito isso, né? Assim, eu não vou me envolver com política, política é só ladrão, política é só isso, é só aquilo. Só que só tem isso porque só tem pessoas ruins lá. A maioria, né, pelo menos. Só tem pessoas que sabe, que são mais preocupadas consigo mesmo, com o dinheiro. Eles roubam tanto que não tem nem onde mais esconder o dinheiro, não tem nem como usufruir desse dinheiro. Só que realmente nós estamos numa nação doente, que precisa de salvação, que precisa, sabe, de libertação, que precisa que o Deus que nós oramos, que nós buscamos tanto, que ele olhe realmente para o nosso país. E Deus, ele só vai fazer essa transformação quando cada um de nós nos posicionarmos e fazermos a diferença na vida das pessoas. Quando vivemos uma situação em que a pessoa fica falando tanto dos políticos, falando tanto de outras pessoas, mas quando é liberado algo do governo, aí vai todo mundo se matando para conseguir aquilo dali, e aí as pessoas botam ali, mentindo ali nos cadastros para poder receber mais. A pessoa se aproveitando ali do outro, acha um dinheiro ali no chão, não procura saber quem é o dono, e aí depois vai e o outro se banca de esperto, é meu, e aí, sabe, há uma corrupção. Há uma corrupção de fato dentro das próprias pessoas, da própria família. Então, a família é o segredo de tudo. Se nós contribuirmos para que as famílias sejam restauradas, o nosso país será restaurado. Quando nós contribuímos para que as pessoas de casa, os relacionamentos familiares, ali de pai, mãe, filho, se isso for tratado, o nosso país vai ser tratado. Porque quem são as pessoas que agem como marginais, né, que são fora da sociedade? Quem age ali como os ladrões, por exemplo? São pessoas que tiveram problema de paternidade, problema ali de ausência do pai, da mãe, sabe, que foram criados na rua. E quando a Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, e isso não está só no Novo Testamento, está no Antigo também. Se você for ler o livro de Deuteronômio, como eu estou estudando agora, ele fala assim sobre uma preocupação muito grande dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros, né? Só que, sabe, o mundo em si, a religião em si, a igreja em si, começou a se preocupar mais com o próprio templo, começou a se preocupar mais com as pessoas que estão dentro da igreja, sendo que a missão está fora dela. Quantas pessoas, né, estão precisando ouvir uma palavra? Quantas pessoas estão precisando de libertação? Quantas pessoas estão precisando, sabe, de alguém ali para salvar a vida delas, de alguém para curar elas? E a gente às vezes fica calado mesmo porque a gente está mais preocupado com a nossa vida, sem deixar de cumprir, não cumprindo, né, aquilo que o Senhor nos manda lá quando ele está subindo para o céu. Ele fala isso, né, que é pra gente ir por todo mundo e pregar o evangelho. Só que às vezes a gente acha que pregar o evangelho é só andar com a Bíblia assim e falar com uma pessoa assim, olha, tá aqui, ó, isso aqui é Jesus. Não é assim. Existem pessoas que criaram muita resistência quanto aos cristãos, porque muita gente sujou essa imagem, né? E a ideia de governo que está vindo do Pablo Marçal, que é um candidato que eu apoio, que é alguém que eu conheci no final do ano passado, que por conta dele, de fato, eu consegui ter mais intimidade com Deus, eu consegui ter uma transformação da minha mente, uma transformação do meu coração, e que se ele fez isso com algumas pessoas, o que mais ele pode fazer pelo país inteiro? Eu penso muito sobre isso e eu tenho certeza que isso é algo que vem de fato de Deus. Cada um tem a liberdade para pensar, né, para ver, para olhar, para conhecer ele. Mas é alguém que eu tenho certeza que pode ajudar a transformar todas as famílias. Porque é isso que ele pensa e é isso que eu penso também. Se cada família for transformada, o nosso país vai ser transformado. Então, o governo, ele começa de dentro de cada casa, sabe? Quando você se preocupa com os seus, as pessoas querem fazer missão lá na África, querem fazer missão lá na China, querem fazer missão em vários lugares, mas não cuida da sua própria família. Quantos cristãos
estão dentro da igreja e não se preocupam nem com os seus, e aí se preocupam com o outro ali, com o vizinho, com um irmão, mas não se preocupam com a própria família. Quantas pessoas são assim? O nosso país ele tá doente da religiosidade, doente da corrupção, doente de várias coisas que, se nós não nos posicionarmos, se nós não fizermos a diferença, vai tudo desandar. Então é necessário a gente começar a entender mais sobre política, é necessário a gente começar a se posicionar mais naquilo que a gente defende, é necessário a gente ter realmente uma transformação, porque como Salomão fala, quando o governo é honesto, o país tem segurança. E não é só uma honestidade de não roubar, mas é uma honestidade de fazer a vontade de Deus na vida, cumprir, né, o chamado de Deus na vida das pessoas, sabe? É atrair mais as pessoas para Deus, é atrair mais o número de pessoas para poder trazer de fato aquela libertação que o Senhor promete para todos nós. Então, que nessa segunda-feira hoje, nós estamos aí no início da segunda semana de maio, nós temos aí muitos planos, muitos sonhos, muitos objetivos que podem ser realizados com certeza, mas se você usar isso para abençoar a sua casa, a sua família e as outras pessoas que estão ali ao seu redor, pode ter certeza que a nossa nação ela vai ser transformada. Se todo mundo se comprometer em fazer um pouco, em contribuir um pouco para a sua família e para a pessoa que está ao seu lado, ali o próximo, pode ter certeza que o nosso país ele vai ser restaurado. Não é só na base da oração, né? Claro que precisamos orar com certeza, mas é preciso também nós fazermos a nossa parte. Ah, Michele, mas eu faço, fulano de tal não faz a dele, porque ele ainda não teve essa mudança de mentalidade, porque ele ainda não teve essa transformação na mente dele. Então, se cada um de nós, que somos servos de Deus, começarmos a andar como influenciadores do reino, como pessoas que influenciam os outros a fazer a vontade de Deus, a aceitar o Senhor Jesus, pode ter certeza que nossa nação vai ser transformada. E algo queima muito no meu coração, sabe? De realmente influenciar o máximo de pessoas possíveis para entender essa mensagem do reino. Coisa que eu já passei muito tempo na igreja e nunca tinha aberto a minha mente para isso. Sabe? Que o reino de Deus, ele tá aqui. Claro que vai existir um momento em que vai vir a Nova Jerusalém, que nós vamos viver ali com uma transfiguração, né, do nosso corpo, uma nova roupagem, tudo isso. Só que enquanto esse dia não chega, nós podemos governar sobre a terra, porque nós recebemos essa autoridade. Deus nos prometeu uma vida em abundância, mas quantas pessoas vivem vidas miseráveis? Quantas pessoas, sabe, passam assim a vida toda querendo receber um auxílio ali do governo e passa só a vida toda só com aquilo dali, o mês todo só com aquilo dali, claro que não é o suficiente, e aí ela vai e pede dinheiro emprestado, ou então vai fazer alguma coisa errada para conseguir mais dinheiro. E tudo isso é porque nós não estamos cuidando dessas pessoas. Nós, na posição de cristão, não estamos nos preocupando com o próximo, estamos preocupados só com a nossa vida, só com aquilo que nós podemos conseguir, com aquilo que nós temos. E a pessoa do lado? O que a gente pode fazer por ela? O que a gente pode, sabe, fazer por aquela pessoa ser transformada também? É claro que existe uma margem da sociedade em que a gente vai precisar doar mesmo roupa, vai precisar doar comida, mas também vamos precisar ajudar ela a mudar a mentalidade, porque só com a transformação da mente é que todos nós vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É só com a transformação da mente, não tem de outra forma, não tem outro jeito de viver isso, não tem. É só mesmo com a transformação da mente. E não tem como a gente transformar a nossa mente vivendo do mesmo jeito, ouvindo as mesmas pessoas, sabe? Conversando sobre as mesmas coisas ou se ausentando sobre tudo isso, ausentando sobre tudo aquilo que está acontecendo, sabe? Se omitindo, não tem como. Não tem como. É necessário uma mudança, começando de nós, que conhecemos a verdade, começando por nós, que conhecemos aquilo dali que o Senhor tem prometido. E quando Deus começou a se desagradar de Saul, ele levantou outra pessoa. Ele levantou Davi. E Davi tinha um coração simples, um coração humilde, mas que precisou passar por todo um processo para assumir o governo. E quando ele assumiu, o povo começou a prosperar.
E quando ele assumiu, o povo começou a ter uma mudança ali na vida deles, porque eles se colocaram, ele foi um rei que colocou o povo para adorar a Deus, colocou o povo, sabe, para glorificar a Deus, para se voltar para Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Alguém que traga isso para nós, que faz com que influencie todas as nações, tudo, todas as pessoas da face da terra, começando pelo país, né, pelo nosso país, que se voltem para o Senhor. Que todos nós venhamos ter um coração voltado para Deus. Que nós possamos entender que a nossa família é alto de governo, é alto onde nós precisamos governar. Os nossos filhos, os nossos esposos, nossas esposas, todos aqui, aquele ciclo familiar precisa realmente governar. Quantas vezes a gente se preocupa mais com o fulano de tal do que com a pessoa da nossa casa? Quantas vezes a gente deixa de dar algo bom para nossos filhos para poder agradar outra pessoa? E aí a criação dos filhos vão se deixando de lado, vai se desfazendo tudo, quando na verdade nós precisamos de fato se voltar para a nossa casa, se voltar para a nossa família, perdoar os nossos pais. Durante muito tempo eu senti assim, fiquei muito presa emocionalmente por não conseguir perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe. E se a gente não liberar esse perdão, não tem como nós sermos sarados. Sabe, o perdão, ele faz parte da libertação. Quando nós entendemos que para viver bem, viver com saúde, viver a prosperidade de fato, nós precisamos abandonar aquele sentimento de mágoa, de rancor, de sentimento. Nós precisamos deixar de lado aquilo que acaba nos influenciando para o mal. E isso inclui perdoar realmente os nossos pais. E graças a Deus eu posso dizer isso, que eu não tenho mais mágoa no meu coração, eu consegui perdoar eles. Foi difícil para mim, mas eu consegui fazer isso. Porque eu entendi que tudo começa quando a pessoa transforma a sua mente. Então, quando eu comecei a transformar a minha mente, eu liberei realmente esse perdão, sabe? De entender que aquele momento era aquilo que eles tinham para me dar, que aquilo que aconteceu entre eu e eles foi, sabe, obras assim que não tem como explicar e nem precisa de explicação, mas que eu devo honrá-los, né? Eu devo perdoá-los. E quantas famílias estão destruídas porque os pais não falam mais com os filhos não falam mais com os pais, os filhos cheios de mágoas dos pais, principalmente do pai, né? Que há uma grande ferida na sociedade, onde a maioria das pessoas tem mágoas contra o pai. Por ele ser ausente, por ele bater muito, por ele espancar, por ele fazer alguma coisa. Ou por ele simplesmente ter ido embora, ter abandonado. Ou passado muito tempo ausente de casa, né, trabalhando. Há uma doença muito grande, né, no sentido de paternidade na maioria das pessoas. E é preciso liberar esse perdão. É preciso sarar a própria família. Se cada casa for transformada, o nosso país vai ser transformado. Essa precisa ser a nossa mentalidade. Essa precisa ser a nossa forma de agir, nossa forma de pensar e de ensinar todo mundo. Se aquilo que você está aprendendo comigo, você ensinar outra pessoa, já vai ser uma transformação de mentalidade. Se você mudar dentro da sua casa e depois alcançar a vida de outra pessoa, pode ter certeza que já vai transformar e todo mundo fazendo isso no 1 a 1. Esse é o plano. Que todos nós possamos exercer o governo que o Senhor já nos deu. Que todos nós possamos ter uma família governante. Em cada casa, um reino, uma família governando. Cada casa, uma família curada, uma família transformada. Quantas vezes você não tirou um momento ali para poder brincar com seu filho, para sorrir com ele, para pedir perdão para ele? Às vezes a gente acha que as crianças não ficam magoadas, né? Mas elas ficam. Quando chega na vida adulta, isso influencia demais. Então é preciso realmente termos famílias restauradas, lares transformados. E isso começa na mudança da mentalidade. Então que eu e você possamos ser usados sempre por Deus para levar a palavra dele para todas as casas, para todas as famílias, e que todos possam entender que há sim salvação. Que há sim há jeito, né, para a nossa nação. Só precisamos mudar cada família, só precisamos restaurar cada família,
Se cada família entender isso, se cada casa entender isso, nossa nação ela vai ser transformada, ela vai crescer, ela vai ser realmente abundante e a mais próspera da Terra, né? Do planeta Terra. Então, que cada um de nós possamos ter esse compromisso nessa semana de fazer da sua família, se você tiver o compromisso de fazer da sua família uma família governante, uma família reinante, uma família que vive o melhor de Deus, uma família que sabe perdoar, uma família que sabe desfrutar, que sabe aproveitar a companhia um do outro, que sabe dar o seu melhor, que sabe cuidar dos seus. Se você fizer isso pelos seus, não tem como isso não transbordar na vida de outras pessoas. Se você fizer esse cuidado pelos seus, não tem nem como outras pessoas não notarem. Porque vai transformando, a mudança ela vai atraindo outras pessoas. E aí vai alcançando do lado, o da frente, o de trás, até que todos possam ser impactados com essa mudança de mentalidade. Tá bom? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu entendimento, pelo teu discernimento. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Que nesta manhã o Senhor venha abrir a nossa mente, meu Deus, para que possamos entender que a nossa família é governante, que a nossa família é reinante e que o Senhor venha nos dar sabedoria e discernimento para que nós venhamos tornar isso real, que nós venhamos, meu Deus, governar na nossa casa, governar na nossa família e que o nosso país, meu Deus, venha a ser realmente a nação mais próspera da terra. Que o nosso país ele venha a ser transformado, meu Deus, por cada família, meu Pai, que vai impactando outras famílias. Que em nome do Senhor Jesus tu possa cumprir as tuas promessas, meu Deus, nas nossas vidas e no nosso país. Que o Senhor venha levantar pessoas, meu Deus, que estejam dispostas a te obedecer, dispostas a fazer o teu querer, dispostas, meu Deus, a influenciar toda a nação, para que todos nós possamos aproveitar e viver, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Todos os dias nós estamos às 6h27 e que a mentalidade de hoje é: a minha família é governante. Então, que a sua família venha a ser governante, que a sua família venha a transformar outras vidas, que a sua família venha a assumir a promessa que o Senhor já te deu. Então, Ele já te deu, já está nas suas mãos, já está nas minhas mãos, está nas nossas mãos. Você só precisa viver isso, você precisa acessar isso. Michele, como que eu faço para me acessar isso que o Senhor já me deu? Começa a viver isso, começa a viver como alguém governante, começa a se posicionar como alguém governante. O que é alguém governante? Alguém que sabe o que quer, que sabe aquilo que busca, que tem um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, aquilo que vive de maneira diferenciada das outras pessoas. Alguém que tem ali uma família restaurada. Ah, Michele, mas a minha família está totalmente destruída. Busque aos poucos reconstruí-la, porque se a sua família for restaurada, toda a nação vai ser restaurada. Se cada família tem esse compromisso de restaurar a sua casa, de restaurar os seus filhos, restaurar a sua família, todas as famílias da nossa nação elas vão ser restauradas, porque isso vai passando de pessoa para pessoa. E cada um de nós precisamos ser, de fato, esses influenciadores. Então, acesse aquilo que o Senhor já te deu. Renove a sua mente. Todos os dias, faça uma oração. Senhor, eu renovo a minha mente. Renovo os meus pensamentos. Renovo aquilo que o Senhor tem feito para mim. Eu renovo a minha identidade de ser imagem e semelhança tua. Eu renovo o meu governo sobre todas as coisas. Então, como eu sempre falo, né, a sua alma ela precisa governar ali sobre o seu corpo e o seu espírito precisa governar sobre a sua alma. Então, se o espírito se conecta com Deus, a sua alma governa, é submissa ao seu espírito e governa o seu corpo, e o seu corpo ele desfruta, ele usufrui daquilo que o Senhor tem colocado para você, tá bom? Então, que nesta segunda-feira maravilhosa você venha refletir sobre isso. A sua família tem sido governante? A sua família tem exercido aquilo que o Senhor tem colocado para ela? Se ainda não, comece a buscar por isso, comece a acessar isso, comece a viver o melhor de Deus nessa terra.
começando pela transformação da sua mente, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27.